Os filmes de Martin Scorsese fazem parte da história do cinema e ajudaram a moldar sua gramática. Embora pareçam maiores que a vida, são feitos por um artesão atencioso, dono de um estilo inegável e pessoal, que merece a nossa atenção. No programa de hoje, o último dessa série especial, vamos decupar algumas características fundamentais de sua técnica. Os filmes de Martin Scorsese são importantes por várias razões, uma das quais é entender como o cinema moderno mudou ao longo dos anos. Scorsese é pioneiro em técnicas cinematográficas, tanto de direção quanto de edição, aqui acompanhado da genial Thelma Schoonmaker. Scorsese usa a montagem em muitos de seus filmes, e muitas vezes acompanha essas sequências com narração de voz, o que as torna ainda mais robustas. Você obtém assim uma grande quantidade de informações e isso ajuda a construir aquele universo rapidamente. Ao usar essa técnica narrativa, Scorsese reforça a ideia de que os eventos que ocorrem nessas sequências de montagem revelam que determinados pontos na vida do personagem parecem ocorrer de uma só vez, como se as coisas simplesmente saíssem do controle. Still, I never saw Jimmy so happy. He was like a kid. We had money coming in through my Pittsburgh people, and even after a while, the Lufthansa thing began to calm down. But the thing that made Jimmy so happy that morning was that this was the day that Tommy was being made. Jimmy was so excited, you'd think he was being made. He must have made 4 calls to Tommy's house. They had a signal all set up so he'd know that the minute that the ceremony was over. Ma, where are you? Oh, here I am. You home? Home, I'm leaving. I've been here all the way. Let me look at you and you look What do you think? I look good. You look wonderful. Listen, just be careful. Congratulations. I wish you lots of luck. I love you. Don't paint any more religious pictures, please. Be careful. God be with you. Bye, Ma. You know, we always called each other good fellas. Like you'd say to somebody, you're gonna like this guy, he's all right. He's a good fella, he's one of us. You understand? We were good fellas, wise guys. Sempre que a fonte de música ou som vier do mundo na tela, você poderá se referir a ele com segurança como som diegético. Pode parecer um conceito óbvio, mas o uso do som diegético ajuda a reforçar o tom mais realista, tom este caro ao diretor. Scorsese geralmente mistura som diegético com não diegético, ou faz a transição da fonte musical na tela para a gravação formal na trilha sonora. Isso faz com que, mesmo calcado no realismo, podemos notar um forte expressionismo na obra do diretor. Right, okay, thanks a lot, Lord. Thanks a lot for opening my eyes. We talk about penance and you send us through the door. Well, we play by your rules, don't we? Martin Scorsese é conhecido por usar grandes movimentos, panorâmicas, inclinações, zooms e posicionamentos ambiciosos da câmera para criar uma experiência cinematográfica única. Scorsese sabe que nossa conexão com a história pode ser amplificada por um movimento específico da câmera. Para amplificar as reações dos personagens, uma de suas técnicas preferidas é mover a câmera na direção do objeto filmado ou se afastar deste. Para explorar ainda mais a potência narrativa da câmera, ele usará o movimento desta para quase imitar ou substituir a reação do personagem, como se as emoções do personagem fossem capazes de governar a velocidade e a direção do movimento da câmera. Às vezes, Scorsese usa um movimento rápido da câmera, movimento este que marca o ritmo acelerado de momentos específicos, mas também uma emoção significativa. Ele também usará o movimento lento da câmera para prolongar certos momentos, ou para representar uma forma de curiosidade ou até mesmo medo de um personagem. Embora não seja tecnicamente um movimento de câmera, Scorsese irá usar o zoom para obter efeitos semelhantes.
Ele frequentemente combina cortes e movimentos rápidos para um efeito dramático. Os filmes de Scorsese também usam movimentos de câmera para sinalizar ou disfarçar cortes. Isso permite criar visuais de várias camadas. Várias cenas parecem assim ininterruptas ou ainda misturar transições de cena. I've only got 20. Can you break it? Yeah, sure, no problem. No hurry. Excuse me, I just... Oh, my God. Excuse me. My money flew out the window. Scorsese gosta de, literalmente, colocar a câmera perto da ação. Portanto, se um assunto estiver no chão ou no ar, ele encontrará uma maneira de melhorar esse momento com posicionamentos exagerados da câmera. Scorsese costuma usar cenas aéreas por muitas razões. Uma das principais é que ela representa Deus. Às vezes, para melhorar ainda momentos importantes da história, mas também para apoiar elementos práticos da história em uma cena. Martin Scorsese é um dos primeiros diretores a fazer longas tomadas em seus filmes. Inclusive, esta parece ser uma das marcas registradas mais importantes do diretor. De Mean Streets, passando por Goodfellas e chegando até The Irishman, temos planos de sequência que merecem ser estudados, admirados, exaltados e que não são apenas virtuosismo, mas carregam significado e importância narrativa. So I set them up in our conference room, and I had it bugged, and the air conditioning turned up so high that it felt like Antarctica in there. Is it always as cold in here? I don't know. Then, while they were looking for a smoking gun in that room, I was gonna fire off a bazooka in here, offering up our latest IPO. An IPO is an initial public offering. It's the first time a stock is offered for sale to the general population. Now, as the firm taking the company public, we set the initial sales price, then sold those shares right back to our friends. Look, I know you're not following what I'm saying anyway, right? That's okay, that doesn't matter. The real question is this: was all this legal? Absolutely fucking not. Os filmes do diretor variam de relatos dramatizados de não ficção a filmes de gênero com um toque pessoal e histórias religiosas. Seus filmes são marcados por personagens complexos em um mundo imoral. Assim, ele usa personagens profundamente falhos, assombrados por atos passados ou altamente autodestrutivos. Scorsese seleciona mundos que conduzem ao comportamento imoral, e ele pode colocar personagens morais dentro dessas situações imorais. Muitas vezes, os filmes de Scorsese incluem um personagem que prospera neste mundo imoral. Esses personagens colhem o que plantam, e nunca são propriamente heróis, mas anti-heróis, carregados de cicatrizes psicológicas, físicas e espirituais. Os personagens de Scorsese parecem receber um tratamento um tanto glamouroso, mas, em última análise, eles sempre pagam o preço por seus pecados. Histórias ousadas e finais ambíguos. Eis mais uma marca do diretor. Scorsese adora usar a narração em off com figuras da vida real. Ele também usa a faixa de áudio de outras cenas como forma de locução para cenas que não compartilham o mesmo período nem localização. Ele pensa seus filmes, enganosamente realistas, em termos cinematográficos. Scorsese não limita seus filmes e, em vez de aderir a uma lógica estrita ou a regras narrativas, ele usa técnicas de cinema para apoiar a sua história. Ele costuma usar cenas em que o herói e vilão se encontram, o que é uma ótima maneira de tirar proveito da fonte de conflito, mas também mostra como esses personagens têm vidas altamente interconectadas, espelhadas. At least once in his life, every man is a genius. And I'll tell you something, Rube, it's going to be more than once in your life for you. It's going to be a number of times because you've got it.
From what I've heard here? Yeah, you've got it. And you're stuck with it. And I don't care if you wanted to get rid of it. You couldn't. It's always going to be there. Now, I know there's no formula for it. I just don't know how you do it. And I'm not curious, mind you, because I want to use the material. I want you to understand that. I'm just curious because I don't know how you do it. I really have to ask you that. How do you do it? I think it's that I look at my whole life and I see the awful, terrible things in my life and turn it into something funny. It just happens. But what about the first few one-liners? Were they strong enough? I was a little... Strong enough? No. If they were any stronger, you'd hurt yourself. They're marvelous, you daffy bastard. Leave them alone. They're beautiful. I remember a man said, listen to me. A man said something very profound some years ago, which I later originated. If it ain't broke, don't fix it. Now, you want to know how I know it's so good? Yes. Because I envy you. I hate you, but I envy you because it's purity, it's marvelous, it's humor based on you. No one else could do it but you. I wouldn't lie. I wouldn't lie to you, Roop. Now, look, this weekend would be a perfect time for you to come out to the house, if you care to, and we can hash it around. Only because I really want to know how you do it. Now, there'll be some people there, but we can still work. What do you say? It sounds great. Terrific. I would really like to come. Wonderful. Could I bring somebody? A young lady? A very special young lady. Of course. I'd like to meet her. Ele tende a terminar seus filmes com um tom neutro, ou pelo menos um final que não sugere alguma forma retumbante de resolução ou mudança. Isso pode ser contrário à estrutura clássica de se contar histórias, mas é em uma grande parte aquilo que define os filmes do diretor. Os filmes de Scorsese apresentam mundos, enredos e personagens que são representações altamente estilizadas do tópico específico de um filme em particular. Tudo se combina para criar algo que muitos considerariam altamente autêntico. A magia de seus filmes surge de suas ousadas manipulações de técnicas formais, edição, movimento de câmera, design de som, direção da performance e eventos drásticos da história. Todas essas técnicas se combinam para criar um mundo dramático e elevado que, ironicamente, parece autêntico e altamente realista. E aqui o ponto mais importante de toda a obra do diretor: a busca por Deus. Em um belíssimo ensaio sobre o diretor, Alicia Wilkinson resgata uma declaração de Scorsese sobre A Última Tentação de Cristo, de 1978. Diz o diretor: este filme é mais do que apenas um projeto cinematográfico para mim. Ele foi feito com convicção e amor e, portanto, acredito que é uma afirmação de fé, não uma negação. Além disso, sinto fortemente que as pessoas em todos os lugares serão capazes de se identificar com o lado humano de Jesus, bem como com seu lado divino. Embora se refira especificamente à Última Tentação, a declaração, como bem explica Ellison, funciona como uma luz para toda a carreira cinematográfica de Scorsese. Ele, continua ela, é um humanista que prefere a complexidade à caricatura, mas que não está apenas interessado no lado humano de seus personagens. Para ele, Scorsese, as pessoas são imbuídas de um espírito humano e de uma centelha do divino. Não somos Jesus, mas somos como ele, e com o que ele lutou, também lutamos. É a luta entre essas duas naturezas, a batalha entre desejos mundanos, como poder, dinheiro e sexo, e preocupações mais transcendentes, como a salvação, que compõe, afinal, as nossas vidas. Essa tensão explica muito sobre os filmes de Scorsese, continua Ellison. Filmes que variam muito em seus cenários e gêneros. Ele fez dramas de época exuberantes, histórias de vigilantes que quebram paradigmas, comédias desconfortavelmente sombrias, thrillers comerciais, musicais, filmes infantis, tragicomédias e alguns dos filmes de gangster mais emblemáticos de todos os tempos. Em todos esses gêneros, Scorsese usa o cenário de um mundo independente para analisar as consequências de nossas escolhas ao longo do tempo e explorar como nossas interações com o sagrado e o profano moldam nossas almas.